Salve, salve nação tricolor, forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Boa noite, final de jogo, Bahia 1, Grêmio 1, né, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Né, nós tivemos mais cedo aqui, às 11 da manhã, final da manhã, fizemos um pré-jogo, né, junto com o Bruno da Rádio Imortal, onde ele trouxe a perspectiva do Grêmio para o jogo. E o jogo que o Bahia tinha tudo, mas tudo mesmo, para sair com um triunfo. Por quê? A equipe do Grêmio, uma equipe muito fragilizada fisicamente, taticamente, um time que um deserto de ideias e que pouco chegou à meta do Léo Vieira. Né? Só um lance no primeiro tempo em um chute cruzado, né, que passou ali perto da frente ali do gol mesmo, da pequena área da defesa do Bahia ali, né? Mas nada que fosse assim assustador, né? O Bahia produziu muito mais, tanto que produziu que teve duas chances claríssimas de gol. A primeira com o Eric Puga, em um lançamento que o William José consegue raspar de cabeça, ele ganha na velocidade, ele tira o Everton do lance e ele o Paraíso, né? Para se consagrar, para tirar essa geladeira das costas, ele que, né, tá em uma seca danada de marcar gols com a camisa do Bahia e desperdiçou a chance. A outra, em um cruzamento em que o William José acaba ajeitando, né, de novo, né, acho que o William José se consagrar hoje com 2 assistências se a bola entrasse nas redes aí do Everton. O Everton Ribeiro, né, sozinho, ele Paraíso, ele e o Everton, cabeceou em cima do goleiro gremista. Então, para mim, foi muito frustrante o desempenho do Bahia, que conseguiu empatar após ter sofrido o gol do Vieri, né? E o Sanabria entrou no segundo tempo, fez o gol de empate, em um cruzamento do Iago Borducci, o Wagner Leonardo, aquele mesmo com passagens lá para o Canabrava, deu um presente, né, para o Sanabria, escorregou, não conseguiu cortar, e aí o Sanabria só fez o trabalho de empurrar, né, para dentro do gol do Grêmio e empatou a partida. Matheus, sua opinião sobre o jogo? Mais uma vez o Bahia decepciona, 26 mil pessoas na Fonte Nova, e, assim, ficou marcado pelo protesto pré-jogo, o protesto durante o jogo, onde a Bamon ficou um tempo sentada sem cantar, depois voltou a cantar, depois emitiu protesto novamente após o gol do Grêmio. Como é que você viu esse jogo do Bahia empatando mais uma vez na Fonte Nova? Quinto jogo que o Bahia não consegue vencer e o sétimo nessa contagem aí entre jogos dentro e fora de casa. Boa noite. Boa noite, LC. Boa noite, amigos espectadores. Assim, eu acho que esse jogo do Bahia de hoje contra o Grêmio serviu para demonstrar que o Bahia tem um grande repertório, mas no sentido negativo, porque é um grande repertório de chances perdidas, de formas diferentes de se perder um gol, sabe? Fora as duas chances que você informou antes, né, de Everton Ribeiro e também de Eric Puga, a gente pode também citar a finalização de Nestor ali na entrada da grande área, ou também a cabeçada de Everaldo, ou a grande chance também perdida por Eric, sabe? Uma outra também grande chance perdida por William José. Foram diferentes formas de se perder um gol, sabe? É, e me preocupa, sabe? Me preocupa porque, assim, a gente no pré-jogo já vai falando que o Rogério Ceni tinha batido no seu teto, que a gente entendia que o Rogério Ceni não conseguia mais extrair mais desse time, só que hoje ele não é o principal culpado. Eu acho que hoje a culpa do Bahia não ter saído vencedor é mais pela incapacidade dos jogadores de serem efetivos. O Bahia teve 17 finalizações deles, diversas com grande perigo, mas apenas um entrou e quase não entra, tá? Porque se o Sanabria quase perdeu o gol, sabe? Então, assim, é um time que, perdão, é uma máquina de perder gol e também uma máquina de criar oportunidades. E, assim, Cássio Cardoso tinha trazido no intervalo uma estatística muito engraçada. Porque ele falou assim, desde 1º de abril, né, no Bahia Atlético Paranaense, o Bahia não tinha sofrido gol no primeiro tempo, né? Desde de lá para cá, olha só tanto tempo. E quem vê de longe assim parece ser uma estatística positiva, só que na verdade
essa estatística se confirmou muito mais pela incapacidade do Grêmio de agredir o Bahia do que propriamente o Bahia saber se defender, sabe, velho? Então, por exemplo, o Grêmio no jogo inteiro ele teve três finalizações, sabe? O primeiro tempo que o Bahia terminou sem sofrer penalizações, né? Sem sofrer gol, perdão, o Bahia só sofreu uma penalização. O Grêmio teve uma postura, vamos falar o português, claro, né? Covarde. O Grêmio não veio para jogar. E é uma coisa que até me surpreendeu, né? Porque eu achei que pelo menos o Grêmio ia ter, oferecer mais perigos ao time do Bahia, porque tem alguns bons jogadores, como o William, como o Carlos Vinícius. No segundo tempo veio o Gabriel Mack, veio o Bert White, são jogadores, um com um potencial absurdo e o outro já consagrado na Europa. Então é um time que você tem condições de oferecer mais e não ofereceu nada. É um time que basicamente se resume a chutão de o Everton, casquinha de Carlos Vinícius contra-ataque, sabe? E mesmo assim, o Bahia conseguiu sofrer um gol, que na minha visão, né? O jogador do Grêmio se posicionou bem, fez um belo gol, mas também eu achei que David Duarte estava mal posicionado, tá? Na minha opinião, acho que David Duarte estava mal posicionado ali. Logo ele, que botou do grandalhão e é um dos melhores pontos, se não o melhor ponto positivo dele, né? A bola aérea, para mim, ele acho que estava mal posicionado, acabou dando a oportunidade do jogador do Grêmio fazer o gol. Mas demonstra que o Bahia não evoluiu tanto na questão defensiva. E na questão ofensiva, por mais que tenha criado mais em relação ao último jogo, a incapacidade de converter as chances em gols, ela mais uma vez apareceu, sabe? E isso preocupa, porque não é só a capacidade técnica, né? Isso é muito mais também vítima da fase do clube, porque os jogadores estão sem confiança, os jogadores estão abalados, os jogadores não estão, como eu posso falar, no seu melhor momento, podemos dizer assim, sabe? De poder tomar a melhor decisão, sabe? E alguns jogadores já vêm de um bom tempo assim, sabe? Então, isso só vai se resolver quando o Bahia vencer o primeiro jogo, sabe? Porque até lá vai ser essa pendência aí, tá? Só para finalizar sobre os protestos que você falou, que a Bamor fez antes, e durante e depois do jogo. Fora aquilo que a gente falou, né, dos protestos que passaram do ponto, na questão das ameaças, da Das violência, faixas, né? a gente não concorda, mas as cobranças eu achei totalmente válidas, tá? Os cânticos de protesto contra o Rogério Ceni, contra os jogadores, eu achei totalmente válido. A Bamor fez uma coisa que é meio diferente da Bamor fazer, que é ficar 20 minutos em silêncio total, em forma de protesto. Eles, inclusive, não estavam no seu local normal, habitual, que a Bamor fica, que é atrás do gol perdão, da Da ladeira, ladeira. estava Isso. mal perto dali com o Oeste, né? Aquele Sim. lugar que fica perto do Oeste. Aquela curva, é Eles isso. estavam ali porque a curva, perdão, os jogadores estavam aquecendo ali no Bahia, principalmente no segundo tempo, né? Então, a Bamba foi para lá, foi cobrar, inclusive, a repórter da GTV trouxe isso. Eu acho importante, tá? Não pode dar paz para eles, não. Tem que cobrar, mostrar que a gente está insatisfeito, só não pode passar do limite da ameaça, da violência, etc. Verdade. E assim, sobre a questão da cobrança dos jogadores, deixar bem claro que a gente não pode esquecer alguns alvos desse momento complicado que o Bahia está atravessando, né? Vamos dizer, em relação aos resultados. Óbvio que se a gente olhar para a tabela, o Bahia hoje está em oitavo, deixar isso bem claro, porque o Bahia, além de perder pontos para o Coritiba, né, que venceu o Santos mais cedo, né, às 11 da manhã, na Neoquímica Arena, o Bragantino está batendo o rival lá em Bragança Paulista. Então, com resultado parcial, né, faz com que o Bahia perca posições na tabela. Então, é um momento de instabilidade e é um momento, sim, de crise, porque os resultados não estão acontecendo, são 7 jogos sem vencer, e isso pegando o recorte dos jogos da Fonte Nova, são 5 jogos sem vencer. Então tem que cobrar muito de jogadores, sim. Achei uma postura também covarde dos atletas entrarem por outra entrada da Fonte Nova sem ter contato com a torcida. O ônibus entrou vazio, foi um ônibus descaracterizado, não foi aquele plotado com escudo que o torcedor está acostumado a ver. Né? Então, de uma certa forma, driblaram, né, as cobranças, e eu acho isso um absurdo, porque eles precisam ser cobrados sim.
Violentados, não, mas cobrados sim, porque é um elenco mimado, é um elenco que só quer aplausos e não quer ser vaiado, não quer ser criticado. E outro alvo também é o Cadu Santoro, que vive numa letargia incrível, que vive no mesmo discurso, o mercado tá caro, o mercado tá caro para todo mundo, nunca vai ficar barato, né? Nunca ele vai ficar barato. Então ele precisa também ser cobrado, porque entregou a Rogério Ceni, que também é cobrado, acho que talvez o alvo, um dos alvos principais, mas o Carlos Santoro não entregou material humano de qualidade, né, para o Bahia desempenhar um 2026 um pouco melhor, Matheus. Diga aí. Rapaz, eu queria até adicionar uma coisa que você falou sobre os jogadores terem fugido das cobranças. Seu Rogério Ceni só subiu para o gramado durante o hino da Bahia para não ser vaiado. Tá, você soube dessa? É. Pois é, Complicado, então né? assim, o time tá fugindo de cobrança, sabe? Acha que não. Porque jogar num time fora do eixo, talvez, aí não tem cobrança. Não é assim que funciona, né, velho? A partir do momento que o Bahia tem um enxerto de investimento do Grupo City e você já entregou mais em momentos anteriores, você tem que ser cobrado por mais sim, você não pode se contentar com tão pouco. É aquele discurso bondamonista, né? Mentalidade perdedora que a gente vem falando sempre, né? Que está instaurado aí no Bahia desde a época da associação. Exatamente, é algo que não pode, de certa forma, normalizar. Aí eu vou trazer aqui, né, o primeiro gol da partida, né, que foi esse gol aí do Grêmio, né? E é justamente como você falou, existe um erro de posicionamento, né, na cobrança do escanteio, aí o Acevedo, né, reclama de um empurrão, para mim ele se jogou, é nítido que ele se joga, né, no lance, e como você mesmo disse, há um erro, né, que o cara ele consegue se desvencilhar da marcação aqui e fazer o movimento, né, do cabeceio. Para mim não houve falta no Acevedo, né, acho que ele se jogou, ele tentou, perdão, buscar ali um contato e a arbitragem se ludibriada e aconteceu o gol do Grêmio. Para mim, vários erros aí, Matheus, nesse lance aí. E assim, vamos lá, a questão de Acevedo, não tem como, pela regra, não tem como ser falta, porque a falta não foi batida. Você parou para perceber isso? O escanteio, ele não tinha sido batido quando a Acevedo caiu. Não tem como você sofrer uma falta antes da jogada da bola voltar a campo, né? Voltar a estar em disputa, sabe? Então, só por isso, já anula essa reclamação que os jogadores fizeram aí, né? A repórter da GTV flagrou, né? Gabriel Xavier fofocando, né, com os demais atletas do banco de reservas de que o jogador tinha empurrado do Grêmio, que será falta, só que a bola não estava em campo, não estava em disputa, não tem como ser falta, gente, Exatamente, sabe? Então, exatamente. aí foi apenas choro, foi apenas choro. Exato, é o detalhe que você falou importante aí, que é essa questão da bola em disputa, né? A gente sempre fala isso, a bola é em disputa, e não tá acontecendo a disputa, né? Ele simplesmente tenta ludibriar ali o árbitro, você joga e aí vai reclamar, não, gol legal, né? Sem nenhum tipo de polêmica, e mais uma vez a defesa do Bahia sendo vazada, que é algo que vem preocupando muito, que para mim era um sistema tão sólido, né, nas últimas temporadas e acabou a gente tomando sucessivos gols, né? A gente tomando 2 gols do Remo, né? Teve o lance do Cruzeiro, que a gente tomou também 2 gols, também 2 gols do Santos. Então, tô pegando assim, o recorte desses últimos jogos do Bahia, né? E hoje um gol do Grêmio. Claro que a gente for ampliar esse recorte, vai vir outros gols também sofridos. Mas, meu amigo, não tem como, né, naturalizar um comportamento desse, né? Precisa ser melhor trabalhado. A gente está sofrendo isso e a gente vai encarar um Coritiba que está bem motivado. 3-0 no Santos, fora de casa. Né? Independente do Santos não ter qualidade no time, vai vir motivado. E quer queira, quer não, é um confronto direto que está naquele bolo. Né? E o Bahia vai sem Eric suspenso, sem Nestor suspenso. Né? Juba, a gente não sabe como vai ser a situação, se realmente só foi um incômodo, um susto, que o Juba também saiu, né, se questionando de dores musculares, vai ser avaliado para saber se houve ou não a lesão, né, e quais serão os protocolos adotados. Então, 3 problemas aí que o Rogério vai ter para o jogo da próxima segunda-feira, né, de amanhã 8, né, pelo Campeonato Brasileiro, já que o Bahia, de novo, o Matheus vai ter semana cheia. E é um medo quando o Bahia vai ter semana cheia e aquela semana que não tem jogo, só tem treino.
E meu medo é como é que vai ser esse Bahia lá contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, viu, Matheus? É, LC, queria até complementar uma informação que você Diga aí. deu da questão dos gols vazados, né? Queria adicionar mais uma pitada, né? Contando as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, pelo que eu tô vendo aqui, o Bahia tem simplesmente a terceira pior defesa. É isso. A terceira pior defesa do Brasileirão nos últimos 10 jogos, nas últimas 10 rodadas é do Bahia, sabe? Então, piorou assim exponencialmente em queda livre, porque o Bahia começou bem, tá? Começou bem aqueles troncos contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Vasco, crescendo, tomando poucos gols, claro, né? E pontuando, chegou a estar no G4 nas últimas 10 rodadas, meu camarada, de 15 jogos nas últimas 10, ou seja, só excluindo as 5 primeiras, o Bahia tem a segunda pior difícil. Então, assim, a terceira, perdão, é um dado assim alarmante, tá? Alarmantíssimo e fica o questionamento, o que Rogério Ceni e o Grupo City vão fazer para resolver. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, o senhor excelentíssimo Charles Rembert, tá? Treinador de bolas paradas do Esporte Clube Bahia profissional, está fazendo um dos piores trabalhos que eu já vi um treinador de bolas Trabalho paradas porco. fazendo no clube, tá? Pô, horrível, sabe? Nunca vi um negócio da o LC. Tem times do Bahia Associação, Bahia de Série B, que tinha uma bola parada, a ofensiva e defensiva muito melhor do que a do Bahia SAF de Rogério Ceni, sabe? Com Grupo City, certeza, não tudo, duvido, assim, não. é alarmantíssimo, velho. É um negócio assim que é revoltante, tá? Porque é complicado essa delícia. Porque o Rogério Ceni é um dos maiores batedores de falta da história, né? Vamos botar esse pingo no i, e ele tem Uhum. como treinador de bola parada um cara que é incompetente. Aí é difícil. Como é que, O como é que a trabalho não gente anda. leva isso a sério? O trabalho não vai andar. O O trabalho não trabalho anda, vai... sabe? Então, As peças vão se pois é. bater. As peças se batem e não tem como você resolver. Aí eu trago o gol do Bahia, né, que é o gol do Sanabria, né, como eu tinha falado, é uma jogada ali do Nestor que toca pro Iago Borducci, ele faz o cruzamento, e meio na sorte, né, que o Iago Borducci, ele não tem consciência do que ele tá fazendo, e é um cruzamento em que ele também conta com a sorte da falha do Wagner Leonardo, né, que ele dá aquela furada ali grotesca, e a bola sobra ali para o Sanabria, que se ele bota mais um pouquinho de dose de força, a bola ia parar lá no Museu do Bahia, né? Ou no Esquadrão Zone, lá onde a galera fica, viu? O LC eu tenho uma Diga visão aí. só um tiquinho diferente. Eu não acho que Wagner Leonardo falhou, não. Eu Hum, acho que ele só não foi com o pé firme. Porque a bola não passou tá. debaixo da perna dele. Ele triscou na bola. No que ele triscou, a bola foi um pouquinho mais para frente. Foi quando o Sanabria teve que se esticar para acertar a bola, né? Se ele tivesse ido com o pé um pouco mais firme e se esticasse mais, eu acho que ele conseguiria ter desviado o suficiente para passar reto com o Sanabria. Então, inclusive, quase disse que o Sanabria quase perdeu o gol, porque ele teve que se esticar bastante para poder alcançar e fazer, né? Mas, assim, uma jogada de Thiago Borducci, finalmente dando assistência, né? Que também, pô, vamos, convenhamos, né? Uma bola dessa também não é tão difícil de fazer, mas claro, dando mérito a ele. Mas, assim, LC, já que a gente está falando do gol de Sanabria, seu Sanabria hoje, acho que, assim, dos que entraram no banco, tranquilamente o melhor, né? Pôs fogo Sim. no jogo, o lateral esquerdo do Grêmio estava amarelado, então não podia chegar firme nele, então ele estava pintando e bordando, entrou, foi bem pra caramba, eu acho que deveria ter sequência, tá? É, na minha opinião, contra o Curitiba, deveria manter ele no time titular. Até porque, assim, vamos lá, eu não acho que ele jogou bem hoje não, tá? E Pulga, assim, Muito Pulga é mal. esforçado, tá? Pulga é esforçado, mas aí Pulga tá no É inferno, achava assim, bizarro, velho. horrível, cara. Teve a jogada do Sanabria que ele dá tabaca no cara, e aí ele praticamente toca de esquerda, viu? O Sanabria deu um passe de esquerda. E aí a bola chegou ali pro gol chapar, meu amigo. Que chapada horrível. Foi um negócio assim bizarro, cara. Foi bizarro, bizarro, bizarro. Eu fiquei assim, cara, que fase a gente tem times aí com os pontos decidindo. A gente não tá conseguindo decidir. Sanabria que entrou aí, conseguiu bem. Eu espero que ele tenha minutos,
né, contra o Coritiba, que ele seja titular, ele merece essa titularidade. E outro que entrou bem, aí eu fico com muita dúvida, porque o Rogério ele não tem uma linha de coerência, né? Porque quem joga bem acaba no próximo jogo sendo premiado com banco ou cortado da relação, que é o Caio Suassuna. O menino entrou bem, com personalidade, né? O menino entrou bem, gostei da desenvoltura dele. É por isso que eu falo, os frutos da base, eles precisam de minutos. O torcedor fica falando, mas tá verde, mas pro menino, para o cara amadurecer, para o cara ganhar cancha, experiência, errar, porque eles vão errar muito, e eles precisam de minutos, né? De oportunidades. Então, o Caio entrou muito bem hoje. Eu espero que ele não suma. Agora, um detalhe que não posso passar despercebido da lista de relacionados e que foi cortado até do banco. Não sei se isso foi uma punição. Não sei se você viu, mas acredito que tenha visto o vídeo do Del chorando no banco de reserva do jogo do Remo, né, após o apito final. O Del tava chorando e Eu vi aí ele muita rezando. gente comentou. Ele tava rezando, mas parece que tava com um aspecto meio de choro também, que a galera deu uma aproximada ali no vídeo. Não sei. Agora, algo que repercutiu muito, você comentou muito nas redes sociais. Se isso foi algum tipo de punição, não sei. Mas que o Del, toda hora é cortado, algo estranho tá aí, velho. O Del não tem que ter mais oportunidades também no time do Bahia. LG, vamos lá. Eu vou pontuar sobre três garotos da base, tá? Dois que você falou e tem mais um que a gente tem que comentar, tá? Sobre Caio Suassuna, velho, é o seguinte, muito promissor, tá? Veloz e arisco, gostei da entrada dele, acrescentou muito ao time e tem que continuar tendo oportunidades. Com relação a Del, velho, não acho que tem a ver essa questão, não, porque, pô, ele só tava chorando, não tá nem específico sobre o que, né? Chorando e rezando, mas não tem. Tanto que ele foi relacionado hoje, mas foi cortado no banco. E aí que tá, eu acho que o grande problema de Del no Bahia é que o Rogério Ceni não confia nele. Ponto. Ele queria que Everaldo viesse para ser reserva de William José. E o reserva de William José para o Rogério Ceni é Everaldo, ponto final. Sabe? E não, por Infelizmente. mais que Del, infelizmente, né? Infelizmente, que por mais que Del tenha amostras de sobra que ele pode agregar, ele decidiu um bagulho no Barradão, pô. Isso daí eu acho que, velho, sabe, o menino de 17 anos, no dia seguinte estava lá na escola aprendendo sobre a equação de segundo grau e estava decidindo um bagulho. E só por causa de um erro, porque depois daquele pênalti que ele errou, né, contra o Higgins, ele não teve mais sequência, né? Não sei se tem algo a ver, também não vou ficar aqui especulando, mas ele tinha que ser o reserva de imediato do Luiz José e o Everaldo ser, que não era nem para vir, né? Mas que ele, já que ele veio, tá sendo step do step, sabe? E na verdade o Everaldo tá sendo solução, tanto que contra o Remo, que o Luiz José não foi, não jogou, né? Porque estava machucado, o Everaldo foi titular e deu nem entrou, sabe? Aí fica complicado. E o terceiro menino da base que eu queria comentar, isso, que é muito importante, que é seu Cauê Furquim, que o Rogério Ceni, durante o Sul-Americano, ficou arrotando que ele fazia falta, arrotando que o time estava todo socado, e falando de Cauê Furquim mais de uma coletiva, ele falava de Cauê Furquim, e Cauê Furquim voltou da seleção e não foi utilizado. Se ele foi para um banco ou outro assim, me perdoe, eu acho que deve ter ido, talvez, inclusive, mas não teve sequência, sabe? E é isso que me incomoda, porque o Cauê Furquim, aí, ele tá, sempre que entrava, ele estava entrando bem, ele, sim. E ele tá dando mostras, não só na seleção brasileira, mas também na base do Bahia, que ele pode ajudar, que ele pode agregar, sabe? E é uma pena que ele simplesmente escanteou o Cauê Furquim, viu, Alice? Verdade. E é um cara que tá muito melhor, né, que Ademilson, né, se fala. É um trunfo que a gente precisa, né, ter aí para essa sequência da temporada. Um garoto que, pô, não precisa falar muita coisa, não. Eu gosto muito do futebol dele. Espero que ele possa voltar quanto antes aí pro time do Bahia. Então, galera, quero agradecer a todo mundo aí que veio acompanhar aqui a nossa análise, né? De Bahia 1, Grêmio 1. E quero também que você deixe seus comentários, né? Aqui, a sua opinião é sempre bem-vinda. O que vocês acharam do jogo? Rogério Ceni merece cair, não merece cair? Se sim, e por quê? Se não, e também por quê? Né? Sua opinião sempre é bem-vinda. Fala, Matheus. Eu queria só falar uma última coisa sobre o jogo hoje, tá?
que você Hum, pincelou, mas eu acho que vale mais atenção, é essa questão de ser o Everton Ribeiro, tá? Mais uma vez, uma partida que hum. Sim, tecnicamente verdade. foi Abaixo. desastrosa de Everton Ribeiro. Não foi só o gol perdido, que pô, por mais que uma chance clara você não pode perder, tudo bem, cabeça, né? Não é a principal característica dele, nem de longe, né? Ele não é parecido com o gol de cabeça, mas tecnicamente falando, com a bola no pé, a partida de Everton Ribeiro hoje foi um desastre. Ele errou tudo que tentou, tomadas de decisão, assim, inexplicáveis, e com um jogador irreconhecível, sabe? É um jogador que está tendo uma queda técnica acentuada no ano de 2026, comparado aos outros anos dele de Bahia, e que, assim, ele precisa pegar um banco, velho. A gente tinha comentado sobre isso no pré-jogo. Everton Ribeiro precisa pegar um banco, gente. Nestor, ó, vamos lá. É isso aí. Eu, você do Bahia, não tem paciência com Nestor, sabe? Nestor, assim, a gente não tem muito. Verdade. Não tem como, sabe? Nestor é um jogador muito mais palavra do que pra cá. Mas ele entrou e ele melhorou o jogo do Bahia. Ele melhorou o meu campo do Bahia. Ele deu mais fluidez, ele acelerou as criações, inclusive apareceu para finalizar e quase fez um gol. Ó, estamos falando de Rodrigo Nestor. E Everton Ribeiro, que dispensa apresentações, fez uma partida tão desastrosa que teve que entrar Nestor para o time melhorar. Sendo que normalmente está acostumado a quando o Nestor entrava, o time caía, o time piorava. Porque o banco não supria, né? Isso é A gravíssimo. qualidade do Everton Ribeiro. Então isso é gravíssimo. A queda de Everton Ribeiro é um negócio assim inacreditável. É um jogador que precisa de um banco urgentemente. Descansar, meu amigo. Sente aqui, com o banquinho, jogue 15, 20 minutos no segundo tempo, para ver se você consegue melhorar, agregar mais, porque o jeito que tá, não dá. E me preocupa porque Nestor, como você falou, o terceiro amarelo tá fora contra o Curitiba. A gente Vai vai ter que ser meter esse Everton. de Eric, vai ter que ser Everton. E isso que me preocupa, porque o Michara hoje também é ainda pior que Nestor, sabe? Também não é o que me E passa Nestor muita tava até confiança. bem, velho. Nestor tava até bem, né? Mas é Entrou lamentar. bem contra o Remo e hoje. Entrou bem contra o Remo e hoje, sabe? Então, assim, preocupante, tá? Aí, preocupante. Verdade. Galera, muito obrigado para você que tem acompanhado aqui nossa análise. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha essa análise de Bahia 1, Grêmio 1 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Compartilhe para todo mundo, comenta aqui embaixo também e não deixe de seguir nas redes sociais, no Twitter, também no Instagram, também no TikTok, para você ficar informado de tudo aqui na Central do Bahia. Central do Bahia, vamos avante, esquadrão. Meu nome é Fui!